Vamos colocar a mão no coração, de onde procedem as saídas da vida. A semana passada eu abri o culto de domingo lendo que o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento, mas não porque não tem recebido, mas porque tem rejeitado. Rejeitou o conhecimento. E a Bíblia diz, e caiu na armadilha das palavras, ou foi enlaçado por suas palavras. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Observa que os dois passam pela mesma coisa, mas um cai, o outro sai. E a resposta está na boca. Foi a boca que fez com que um caísse no laço, fosse enlaçado, caísse na armadilha. E o outro também foi livre da armadilha por causa do cuidado que teve com a boca. Então, algumas pessoas, elas foram enlaçadas, elas caíram em armadilhas por causa da boca delas. Hoje elas estão em problemas, vivendo problemas que elas poderiam ter evitado por causa da boca delas. Então, vamos lá. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento, mas porque rejeitou o conhecimento. Então, não foi o diabo. Então, foi a rejeição ao conhecimento. Eu recebi o conhecimento, o entendimento foi-me dado, eu tive acesso, ou seja, eu sei o que fazer, mas eu rejeito. Quer dizer que ambos passaram pela mesma situação. Um caiu, o outro saiu. E qual foi o ponto definidor? A boca. O que caiu, caiu por conta da boca. E o que foi livre exatamente porque soube usar a boca. O mal se enreda em seu falar pecaminoso. Ou seja, o mal, ele enlaça. O mal se enreda em seu falar pecaminoso. A forma como você fala faz com que o mal lace você. E problemas que você poderia evitar e não estar vivendo hoje, e alguns estão, se tivesse guardado a boca. Mas o justo não cai nessas dificuldades, ou nessas angústias, depende da tradução. Então, o justo não cai. O justo não cai por quê? Porque o justo, ele é justo porque ele vive na justiça. Se eu vivo na justiça, a justiça é a palavra de Deus. Então, o justo, quem é justo, de verdade, ele sabe que a boca tem um poder, nossas palavras têm um poder criativo. Na lei da primeira menção, a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia é para criar e não para comunicar. Então a palavra pôs ordem no caos. A palavra criou tudo que nós vemos. Aí tem uma mensagem para a nossa vida. As nossas palavras estão criando o nosso mundo. As nossas palavras, a nossa boca está criando o nosso mundo.
está criando uma atmosfera. As nossas palavras estão definindo a nossa vida. Às vezes você libera uma palavra e trata como se ela fosse insignificante, não tem um peso. Não, ela é uma semente. Toda palavra é uma semente. A Bíblia diz que no dia do juízo, nós vamos ter que dar conta de toda palavra inútil que saiu da nossa boca. Agora, esse juízo que está aqui, não está se referindo propriamente ao juízo final só. Mas o sentido no grego tem a ver com crise. Então, no dia da crise, o que nós falamos vai definir como nós vamos sair ou não, viver, passar por essa crise. Não é à toa que em Efésios fala para nós nos vestirmos da armadura e ficarmos firmes. Depois de terem feito tudo, fiquem firmes. Porque se eu fiz o que eu tenho que fazer, o que me resta agora é ter paz e ficar firme. Mas você acha que uma pessoa que não fez o que ela tem que fazer, ela vai ter paz? Ela nem vai ter paz, nem vai conseguir ficar firme. Porque lá dentro, ela sabe que as semeaduras que foram feitas não foram boas semeaduras. E isso é triste. Quando você tem consciência que as semeaduras que você vem fazendo não são boas. Então, olha para a sua vida e observa as semeaduras que você tem feito com a sua boca, com as suas escolhas, com as suas decisões. Para um pouco. Será que você não está repetindo o mesmo mal que já foi feito num outro tempo? A guerra é sobre legado. O que a minha vida vai falar de mim quando eu for? Eu estou trabalhando para deixar tudo arrumado? Olha que coisa interessante. O Ezequias ganhou mais 15 anos de vida. E óbvio que eu sou a favor dele ganhar mais ainda, dele ter, que o Senhor nos dê muitos anos, longevidade, como nos foi prometido, que é uma bênção para o obediente. Tem pessoas que encurtam seus dias, mas longevidade é bênção. Mas o que ele fez? A ordem foi: põe sua casa em ordem. Mas o que nós vemos é que ele não pôs a casa dele em ordem, porque nesses 15 anos ele gerou o Manassés, talvez o pior rei que já pisou aqui. E o que aconteceu para ele gerar algo tão terrível assim? No final, a gente encontra uma resposta. Quando Isaías vem e o confronta por ele ter recebido algumas autoridades da Babilônia e mostrado tudo. Ele queria mostrar a força dele. E aí o Isaías fala o que vai acontecer no futuro aos descendentes dele, e ele solta uma das frases mais terríveis da Bíblia. Você vê o egoísmo desse homem. E ele começou muito bem. Ele disse: que bom que isso não vai acontecer durante a minha vida. Né? Que me importa, não é? O que vai acontecer com o filho, com o neto, com o descendente. Desde que eu termine, isso tudo que você falou não vai acontecer comigo, vai acontecer com meu filho, com meus netos.
Então, a visão dele egoísta tem que nos fazer pensar, porque ele gerou um rei que foi a pior coisa que pisou, que já veio esse mundo. Um homem que foi capaz de queimar seus filhos, de matar sua descendência. O que a nossa vida vai dizer quando nós nos formos, não é? O quê? Olha o que o Davi disse: no dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava-se a ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Então ele estava angustiado e ele fala que ele estava com um grande problema aqui. A angústia dele era grande, mas ele se recusava a ser consolado, porque ele o quê? Ele estava perturbado. E por que ele estava? Porque ele se queixava. E quanto mais ele se queixava, ele reclamava, mais o espírito dele desfalecia. E mais a sua alma se recusava a ser consolada por Deus. Porque quando você está se queixando, reclamando, você está dizendo que você não quer ser consolado, você não quer ser curado, você não quer que a sua vida seja restaurada, você só quer falar. Você quer se queixar, você quer reclamar, você quer falar do problema, você quer falar da sua vida, dos problemas que você enfrenta, de como está a sua vida, das suas perdas. Você quer falar do que você está sentindo, e eu estou sentindo isso e aquilo, e você vai nessa onda, e o seu espírito está desfalecendo, o seu espírito está caindo, está cada vez mais caído. Quanto mais ele se queixava, pior ele ficava. Na tradição judaica, eles dizem que no final todos vão ver como seria a vida se tivessem se alinhado com Deus de verdade. Você já parou para pensar quanta perda muitos estão tendo por não se alinharem com Deus? E ao invés de se alinharem humildemente, querem falar. Quando eu era menino, Paulo disse, falava. Como menino. Pensava como menino. Você está vendo que aqui no caso, ele falava, então ele pensava. Você vê o tanto que as suas palavras, elas podem determinar. Aí você fala, mas bispa, não é a nossa forma de pensar que determina a nossa forma de falar, sim. Mas observa que a sua boca, ela pode liberar palavras e imediatamente criar um padrão. Gerar uma atmosfera. E atrair pensamentos terríveis. Então, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e raciocinar, porque pensar, raciocinar, vem um pensamento, eu penso, igual menino, e agora eu raciocino,
Eu busco uma lógica infantil. É só você ouvir uma criança. Você vai entender perfeitamente o que isso aqui quer dizer. Eles têm uma lógica. Eles te de uma maneira que é muito interessante. É uma criança, você está ouvindo, às vezes a gente até ri. Olha a cabecinha dessa criança, olha a cabeça dela. Quem já não, né? Olhar, estar com uma criança e a criança ali, ela, sabe o que eu pensei? Elas fazem até aquele jeitinho assim. Então, não, porque os meus netos, eles têm essa... Não, vovó, deixa eu te explicar. E eles vão explicar o raciocínio deles. Para eles, parece lógico. Por quê? Eles são crianças. Então, quando eu era uma criança, quando eu era um menino, falava como menino, pensava como menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança, as coisas de menino. O que tem acontecido com muita gente? Gente barbada, gente mais velha. Essas pessoas continuam falando como criança. Elas pensam como criança, elas têm uma mentalidade imatura, infantil, elas raciocinam como crianças. E elas vão estragando com a vida, por conta do tamanho da imaturidade delas. Elas são imaturas. Um casamento não resiste à imaturidade. Um negócio não resiste à imaturidade. Uma igreja, um ministério não resiste à imaturidade. Não há como suportar a imaturidade. Vai ruir. Porque uma atitude infantil não sustenta nada. Quando você fala com base nas suas emoções, você está falando como uma criança. A criança age conforme ela está sentindo. A criança tem comportamentos egoístas. Elas brigam por aquele brinquedo, elas largam um brinquedo e já querem outro. Isso é coisa de criança. Observa, vai dá aula um dia ali para as criancinhas, observa como as crianças funcionam. Que talvez alguns já estão tão distantes de crianças, precisa chegar perto para ver como é que uma criança funciona, ele vai se ver. Ele vai ver que muitas vezes ele está tendo atitudes de criança. De uma criança. Está estragando com a vida, está estragando com a família, está estragando com o casamento, está estragando com o futuro. Porque tem uma atitude infantil. Porque fala como criança. Briga igual uma criança. Os motivos são totalmente irrelevantes. Não tem relevância, não tem importância aquilo. Normalmente, os problemas que as crianças chegam apresentando para a gente ri. Você tem que segurar até para não rir. Às vezes, quando você tem que corrigir, que é algo mais sério, porque o problema que elas apresentam dá vontade de rir. Porque para elas aquilo é sério. Quantas vezes, especialmente o Davi, chegou para mim e falou: não, vovó, eu tenho algo muito sério para falar com você. Não, vovó, isso é muito sério. E você está ali ouvindo, sim, Davi. Você considera sério isso, Davi? Por quê? Você está falando com uma criança, que por fim você tem vontade de pegar na bochechinha, se acha bonitinho, mas ele é uma criança. E algumas pessoas têm vivido dessa maneira. Só que não é engraçadinho. Porque você não é mais uma criança. Você não está ali no departamento infantil.
E você pode estar estragando com a sua vida porque você ainda fala como criança, pensa como criança, raciocina como criança. Uma criança na fé. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Porque você sabe que dentro da lei da primeira menção, a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, no contexto de sacrifício, o sacrifício de Isaque. A primeira vez que a palavra aparece na Bíblia é para criar por a ordem no caos. Então, nossas palavras estão criando o nosso mundo. O sacrifício, a verdadeira forma de adoração, é você pegar a sua vida e se oferecer em sacrifício vivo a Deus. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Alguns não têm experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque até hoje não sofreram uma renovação mental. Estão na igreja, repetindo o padrão dos seus pais ímpios, dos seus antepassados ímpios. Estão na igreja repetindo os erros dos outros relacionamentos. Estão agora com a oportunidade de fazer algo lindo, estão estragando e repetindo história. O que está por trás disso? Obviamente, orgulho, egoísmo. E por quê? Porque a mente não foi renovada. A pessoa está cheia de crenças, de mentiras, e ela tem um comportamento que está imitando o mundo. A casa dela não se distingue de uma casa do vizinho, do ímpio. Porque ela não entendeu que ela é responsável. Ela é responsável pela vida dela. Essa história de eu estou esperando que alguém tome uma decisão, que o meu cônjuge, que os meus pais... Espera aí, a vida é sua. O que você conseguiria realizar se soubesse que não poderia falhar? Você já parou para pensar, se você soubesse, se isso dependesse, se você falhasse, custasse a sua vida, o que você faria se soubesse que não poderia falhar de forma alguma? Que você não vai ter outra chance, aquela é a única da sua vida. Você já parou para pensar quantas situações, o quanto a nossa vida estaria melhor quantas situações superadas se nós soubéssemos, se lá dentro de nós eu não posso falhar. Disso aqui depende a minha vida, eu não posso. E a verdade é que toda vez que você cai no mesmo erro tolo, infantil e imaturo, você está afirmando um padrão.
Você está firmando aquele padrão e fortalecendo aquele domínio maligno. E esse é o legado que você vai acabar deixando. Alguns nunca mudaram a mente. Eu olho às vezes, né, gente que ele está sozinho. Gente, eu ouço gente uma vida inteira, né? Então a pessoa está sozinha, ela fica lá. Eu estou esperando no Senhor pela minha vida sentimental, eu quero casar, eu quero isso, eu quero aquilo. A hora que constrói uma família que tem tudo para dar certo, sabota e trabalha para destruir aquilo. Eu quero filhos na minha vida, porque tudo que eu quero é filho. A hora que tenho filho, começa a formar, a colocar um padrão naquele filho, que vai estragar com a vida dele, que é contrário à palavra de Deus. Agora ele reclama. Então a raiz de tudo isso são problemas que nunca foram tratados de verdade. Raiz de amargura, rejeição, um orgulho que é a raiz de todo o pecado, nasceu no coração de Lúcifer, o egoísmo, a vontade própria que nasceu no coração de Lúcifer. A ingratidão, o vício da reclamação, um amor à própria vida, que faz com que tudo continue girando em torno da pessoa. É tudo eu. Eu estou cansado, você não pensa em mim, eu isso, eu aquilo, e a minha vida, e eu, e a minha vida, e é sempre isso. E é por isso que essas pessoas estão infelizes, elas não estão bem. Porque não tem como você estar bem, fazendo tudo girar em torno de você, né? Eu, minha vida, você não pensa em mim, você não me ajuda, porque eu e minha vida. Se você não sai disso e vai para algo que é maior que você, porque a resposta, definitivamente, ela está em Cristo, não adianta ir buscar em qualquer outro lugar. Se você não vencer com Cristo, você não vai vencer em área nenhuma, de forma nenhuma, por meio nenhum. Mas Cristo, a palavra diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, só isso aqui prega para você, não preciso nem explicar, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Qual é o mesmo modo de pensar? Um só pensamento, uma só visão, um só coração, que é o de Cristo, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Se nós vivêssemos desse jeito, como igreja, como família, nós superaríamos todos os problemas e desgastes que cruzam o nosso caminho. Paulo pede, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, que é o de Cristo, o mesmo amor, que é o de Cristo, um só espírito, que é o de Cristo, e uma só atitude, que é a de Cristo. Ele vai continuar, presta atenção. Nada façam, nada, digam nada. Isso, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Qualquer coisa que eu for fazer, você for fazer, não pode ser por uma ambição
egoísta ou vaidade. Ou seja, eu caio em intenções e motivações do coração. O que está por trás do que eu estou fazendo? Mas humildemente, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. As duas coisas que ele nos mandou aprender com ele. Então, cabeça de rei, coração de sacerdote, cabeça de governo, coração de servo, mansidão e humildade. Então, eu tenho uma cabeça de governo, autogoverno, domínio próprio, uma das virtudes do fruto do Espírito. Humildade, humildade acima de tudo é ouvir a Deus. É você recuar, não porque você é fraco, como mansidão. Mansidão tem nada a ver com fraqueza, é força sobre controle. Você tem um controle sobre você tem muita força, mas ela está sobre controle, domínio. Você não vai, é o que eu lembra do cavalo domado e não domado? É o mesmo cavalo. Só que um você não pode montar, outro você pode. Então, força sobre controle. Você tem controle sobre a força. A força não é descontrolada. Você continua tendo força, mas ela está controlada. A força não é para destruir, é para construir. Então, é uma força que está sustentada por controle. E eu falei errado, não é sob, é debaixo desse controle. Ela tem controle, ela não é descontrolada, você não fica fraco, muito pelo contrário, porque agora a sua forma de agir, ela atinge o alvo. As suas atitudes, elas atingem o alvo, elas não são, sabe, você não está atirando para qualquer lado, você tem um alvo. Humildade é você ouvir a Deus acima de tudo. E você é impulsionado, você é isso, mas mansidão e humildade. Você tem força, mas controlada. E esse espírito humilde, por causa de Deus, por causa do que é certo, eu vou me render. Eu penso que eu posso comparar muito essa humildade com essa rendição. Por causa de Jesus, por causa da verdade, você simplesmente se rende. Eu habito num alto e sublime lugar, mas também num coração humilde e quebrantado. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Eu não olho para mim como se eu sou superior, mas não, isso não é se depreciar. Paulo está dizendo, dê honra ao outro. Não se coloque superior ao outro. Isso é uma atitude humilde. Enalteça o outro, levante o outro. Isso é coisa de gente que pensa grande. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é cuidar da vida dos outros, mas eu não vou só, estou pensando em mim. O outro lá que se arrebente, não. Se a casa do seu vizinho pegar fogo, a sua vai afetar também. Para com isso. Se pegar fogo na casa do vizinho do lado, vai afetar a sua casa também. Então é bom que você comece a abençoar e a contribuir para que a casa do outro também seja abençoada. Porque ali tem uma atmosfera.
Então, crie uma atmosfera mais poderosa do que o seu vizinho, de maneira que afete a vida dele. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Vamos ler isso aqui? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mesmo sendo Deus, ele não considerou, vou me apegar a isso, não, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele se esvaziou. Aqui está o segredo. Essa é a atitude mais correta, você se esvaziar. Se você não se esvazia, você não consegue. Você nunca vai conseguir. Se você continuar cheio de você, cheio das mesmas coisas, você não vai conseguir. Você precisa se esvaziar. Se esvaziar. Nós chegamos cheios de muitas coisas. Agora nós precisamos passar por um processo de esvaziamento. Você tem que se esvaziar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele era Deus e aceitou descer para esse nível. Se eu quiser uma grande vida, eu vou ter que me esvaziar. Eu vou ter que me submeter, muitas vezes descer, fazendo algo que eu não quero, a minha carne não quer, mas o Espírito está me guiando. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E este espírito está ligado a Deus. E ele está nos guiando. E a minha carne está dizendo não, não, mas o meu espírito está dizendo sim, é preciso. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele se humilhou e foi obediente até a morte, quer dizer, seja fiel até a morte, e morte de cruz. E a Bíblia não diz que nós já estamos espiritualmente crucificados com Cristo? E que as nossas paixões não têm mais poder sobre nós? Quando eu acredito nisso, eu me vejo então crucificada, quer dizer, eu não posso mais me mover por mim mesma, mas pelo Espírito de Deus. Por isso Deus o exaltou. Está aqui, ó. Se eu perguntar para qualquer um, você quer ser exaltado? Todos vão dizer a mesma coisa, eu quero. Mas quantos estão se humilhando em obediência a Deus? Muito pelo contrário. Um pouco de vitória que alguns têm, já estão deixando o orgulho sair. Um pouco que Deus se manifesta, já estão tendo atitudes tolas. Por quê? Porque até hoje não se esvaziaram de verdade. Mas a palavra está vindo. Mas se eu decido viver do mesmo jeito de sempre, eu não vou ter evolução na minha vida. Alguns até hoje não soltaram tudo que já deveriam ter soltado. As coisas do passado, os sentimentos e mágoas, e tudo que não presta, vai soltando e vai seguindo o teu caminho. Alguns vão lá e repetem a mesma coisa. E não é falta de ouvir. Não é falta de receber a direção para a sua vida. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porque Ele teve esse comportamento, Ele é o nosso maior exemplo.
O Senhor o colocou na mais alta, o elevou à mais alta posição. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Quer dizer, na minha presença eu vi vocês obedecendo, mas muito mais na minha ausência, quando ninguém estiver vendo. Ponham em ação, ó, pega essa palavra, ó, ponham em ação, ou coloquem em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Eu gosto mais disso aqui. Desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor. Coloquem em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Coloquem em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Se eu sou uma pessoa salva, eu tenho que colocar a minha salvação em ação. Eu desenvolvo essa salvação através da prática dela com temor e tremor. Bom, se eu sou salva, eu ajo como quem é salva. Eu ajo como um cidadão, uma cidadã do céu. Eu vou agir, ó, capacete da salvação. Eu tenho um capacete, eu penso como uma pessoa salva. Então, eu coloco em ação a minha salvação. Se você é salvo, coloque em ação a sua salvação. Se é salvo, coloque em ação. O que um salvo faz? Como vive um salvo em Jesus Cristo? Agora, coloque em ação a sua salvação. Na sua casa, na sua família, no lidar com dinheiro, no lidar com os negócios, no lidar no trânsito, no lidar com pessoas difíceis, com pessoas ingratas, porque agora não tem a ver com aquela pessoa. Existe algo maior do que você, do que eu, do que você, do que a outra pessoa que está diante de nós, do que qualquer outra. Existe algo maior a quem eu presto contas. Você presta contas. O Senhor. Então, todos os dias, eu vou colocar em ação a minha salvação, com temor e tremor. Eu vou ter oportunidades para colocar em ação a minha salvação. Todos os dias, da hora que eu levanto até a hora que eu vou deitar. O que sai de você é a atitude de um salvo? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus. Nós podemos. Quando alguém vem e diz assim, não, eu não consigo agir assim, eu não consigo ser assim. Ele está dizendo, consegue sim. Eu tenho graça, eu tenho força, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho favor. Tudo na Bíblia, tudo que está na palavra de Deus carrega graça suficiente para eu colocar em ação. Tudo na Bíblia. Todo problema que chega na minha vida, ele já chega com a solução de acordo com a Bíblia. Eu já luto com a vitória de acordo com a Bíblia. Deus não me dá nada além do que eu posso suportar. Quer dizer, se algo chegou, chegou com a graça para eu sair daquilo. Em todas as coisas sou mais que vencedor. Ele está dizendo, ó, você já luta com a vitória. Você já sabe que no final é vitória. Façam tudo, tudo é tudo, sem queixas nem discussões. Eu, sinceramente, não entendo como algumas pessoas, para algumas pessoas, a paz é barata. Eu não consigo viver sem paz. Portanto, eu vou me desdobrar para manter a paz. Óbvio que eu estou falando da paz em relação a coisas corretas.
Porque muitas vezes eu vou ter que partir para a guerra em situações que vão contra a minha fé. Mas eu estou falando de você honrar a paz, de você manter a paz. Algumas pessoas, elas estão reclamando que elas estão com dor de cabeça, enxaqueca, gastrite, dor no estômago, a comida faz mal, a pressão está subindo, a pressão está caindo, elas estão com dores pelo corpo, e eu posso garantir a você que o seu problema é espiritual. Aliás, tem alguns sintomas que são espirituais, claramente eles são. Dor de cabeça, dor de estômago, tontura constante, dores nas pernas essas dores que não cessam. Às vezes a pessoa sente um peso nos ombros, às vezes até um peso aqui nos olhos. Quando você chega perto, você descobre, essa pessoa fala, ela atrai problemas, a paz para ela é barata. Ela está daquele jeito quando a boca dela, dos comportamentos totalmente desalinhados da palavra. Ela está oprimida. Ela não tem nenhum problema físico, ela tem um problema espiritual, porque ela não honra a paz. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se. Nós precisamos nos tornar. Você não pode tornar, não estar só. Se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis. Não tem nada que te desabone. No meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Você está brilhando no meio da escuridão. Isaías 60. As trevas cobrem o mundo, a terra, mas sobre você a glória do Senhor resplandece. Retendo firmemente a palavra da vida. A palavra da vida. Você retém firmemente, é a única coisa que você vai reter na vida. O resto solta. Retendo a palavra da vida. Não me venha dizer, bispo, eu não consigo perdoar. Você consegue. Bispo, eu não consigo calar. Consegue. Não, nem vamos, e não, esse assunto nem trate. Não vamos tratar disso. Você sabe o que fazer. Bispa, eu não sei por quê. Você sabe, você se distraiu e cedeu para os ataques do mal, pensou o que ele queria que você pensasse, e acabou falando o que ele queria que falasse, e agiu da maneira que ele... Muitos têm agido da maneira que Satanás quer que a pessoa haja. E ela está destruindo a vida dela, ela está roubando, ela está desgastando. Tem gente que está se desgastando pessoas, desgastando o casamento, desgastando o que Deus colocou na vida dele. Ele está perdendo dia após dia, aquilo que era para ser lindo, está ficando feio, ruim, desgastado, pesado. Aquilo que era para trazer alegria, está trazendo tristeza. Aquilo que era para trazer, renovo, novo tempo eu vou viver. Nada. A pessoa está tornando aquilo um inferno, uma coisa pesada, chata, oprimida. Que é uma coisa mais triste do que você não ter vontade nem de voltar para casa. Que é uma coisa, olha que coisa horrível, as pessoas começarem a fugir de você, porque você é a pessoa da melancolia, da reclamação, é aquela pessoa chata, que só sabe falar de problemas, nunca vira o disco.
tendo tudo para viver uma grande vida. Olha o que alguns estão fazendo com a vida. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Olha o que Paulo diz: se vocês agirem dessa maneira, no dia de Cristo, eu vou me orgulhar de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Quer dizer, toda a minha luta não foi inútil. Não tornem a minha luta inútil. Ele estava dizendo para o pessoal de Filipe: não torne a minha luta inútil. Gente, ele estava dizendo: não tornem a minha luta inútil. Se você continuar lendo, ele deixa claro que essa era a alegria dele. Saber que essas pessoas estavam vivendo dessa maneira. Porque se você viver o contrário disso, você vai perder a sua vida, perder o seu destino, perder as suas vitórias. Você vai viver uma vida pequena, se arrastando, lamentando. E vou dizer que tem gente que ele não tem problema nenhum, mas ele decidiu ser um fabricante de problemas. Se você perguntar para ele: escuta, você tem um problema? Não tem problema de saúde, não tem problema financeiro, não tem um cônjuge que está no mundo, não tem, a pessoa não tem um problema. Mas ela não pode viver sem criar um problema. Então ela cria com a boca, ela cria alimentando sentimentos mentirosos, imaturos. É preciso se esvaziar. Em nome de Jesus, é preciso se esvaziar. É preciso se esvaziar. E a nossa atitude precisa ser a mesma de Cristo. Então, com a mão no coração, os seus olhos fechados, reflita agora. Fala com Deus. Esvaziar. 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 O que você conseguiria realizar se soubesse que não poderia falhar? Que você não vai ter outra chance. Deveríamos todos viver com essa perspectiva. Hoje é o dia que eu tenho. Eu não sei se terei amanhã, eu não sei como vai ser amanhã. Eu tenho hoje, eu tenho agora. Esvaziar. É preciso se esvaziar. A nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha até nós. E que a graça do Senhor nos cubra. Que a palavra entre de forma revelada nos corações. Chega de atitudes imaturas, de meninices, de infantilidades. Chega de viver com uma perspectiva mundana, uma visão mundana e não bíblica.
Nós precisamos sofrer uma renovação mental. Senhor, alguns, toda vez que são pressionados, as imaturidades saem, os escândalos, as queixas. E o Senhor está aqui dizendo: ei, para de ser roubado. Para de permitir que Satanás roube sua vida. Para de pensar com uma mente julgadora, crítica, maliciosa, culpada, condenada, maliciosa, impura. Deixa o sangue de Jesus passar por essa mente, por esse coração. É isso que o Senhor está aqui falando. Passa do teu sangue aqui, Senhor. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue aqui, Senhor. Passa do teu sangue nas mentes. Passa do teu sangue no intelecto, no inconsciente, no subconsciente. Passa do teu sangue aqui, Senhor. Vai purificando mentes, corações, olhos, ouvidos e bocas. Vai purificando a alma. Traz renovação, traz um esvaziamento, traz, Senhor, uma libertação profunda. Toca os corações agora, Espírito Santo, e coloca temor, dá clareza, dá visão que talvez alguns não estão tendo. Senhor, dá clareza que alguns não estão tendo. Coloca o temor que está faltando, Senhor. Senhor, que cada um caminhe vestido com a armadura do Senhor. Oh, meu Deus, o capacete da salvação. Que cada um pense como salvo. A couraça da justiça. Que a tua palavra protege o coração. Senhor, o escudo da fé. Que todos possam apagar os dardos do maligno com o escudo da fé, o cinto da verdade. É hora de apertar o cinto da verdade. Tem que viver com base na verdade, porque conhecereis a verdade e ela te libertará. A espada do Espírito. Cada um precisa entender que a nossa arma é a espada, é a palavra do Senhor, a espada do Espírito, que é a sua palavra. Se não for confiando na palavra, vivendo a palavra, nos enchendo da palavra, crendo na palavra, não vamos vencer as astúcias de Satanás. Sujeitem a Deus, resista o mal e ele fugirá de vocês. Combata o mal no início. Deus, como imaginou na sua alma, assim é. E alguns continuam imaginando, pensando contrário à sua palavra. Senhor, as sandálias do Evangelho, nós precisamos calçar as sandálias do Evangelho da paz, viver como salvo, Senhor, caminhar nessa vida, caminhar em cima do Evangelho, com base no Evangelho, que é o Evangelho da paz, porque quando nós amamos o Teu Evangelho, nós vivemos em paz, Senhor. Alguns estão sem paz, o lar está sem paz, as finanças estão sem paz, o casamento está sem paz, o ministério está sem paz, porque não andam calçados com as sandálias do Evangelho da paz. Pai, tem misericórdia. Todos os dias antes de sair nós precisamos nos vestir da armadura, da sua armadura, da armadura de Cristo. Ó Espírito Santo, ajuda que cada um entenda isso, que isso entre de forma revelada. Nós precisamos sair por aí vestidos da armadura, nós precisamos nos vestir da armadura e jamais nos despir dela. Eu oro, Senhor, para que possamos
Senhor, entender isso definitivamente, que cada um coloque em prática a sua salvação todos os dias com temor e tremor, que sofram uma renovação mental, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Tem que se esvaziar, a nossa atitude tem que ser a mesma do Senhor. Pai, algumas pessoas estão sendo enredados, enlaçados pela sua própria boca. Pai, alguns estão caindo em armadilhas por causa da boca. Alguns o espírito desfalece por causa da boca, das suas queixas. Deus, alguns continuam falando, pensando, raciocinando como menino. Pai, eu oro por maturidade, eu oro por temor, eu oro por crescimento, eu oro por mudanças, eu oro por rompimentos, eu oro por clareza, eu oro para que a tua palavra venha e se mova aqui, Espírito Santo, que o Senhor possa se mover aqui, através da sua palavra, e tocar profundamente os corações. Eu repreendo toda cegueira em nome de Jesus, todo domínio maligno, toda escravidão, toda dureza de coração em nome de Jesus. Eu quebro em nome de Jesus esse padrão maligno nas mentes, nos corações. Em nome de Jesus, eu repreendo a desesperança, o desânimo, o peso, o engano, a incredulidade. Eu repreendo em nome de Jesus aquilo que veio e tomou a vida dessa pessoa, e ela talvez aos poucos está se entregando. Eu repreendo isso em nome de Jesus, que ela seja coberta com o teu sangue, que ela seja renovada, que ela tenha o juízo que a sua palavra dá, Senhor, que ela tenha juízo, que ela tenha maturidade, que ela absorva a palavra, que hoje ela saia daqui decidida, não viver mais do jeito que ela tem vivido, e não aceitar mais a instabilidade, melhor um pouco e pior um pouco. Não, ela vai ser contínua, desenvolvendo a salvação dela, colocando em prática todos os dias a salvação, colocando em ação todos os dias a salvação. Que hoje ela derrube definitivamente esse padrão demoníaco do engano, da mentira, essa opressão que veio sobre ela. Eu repreendo em nome de Jesus. Enxaqueca, dor de estômago, dor na barriga, dor nas pernas, peso nos ombros, saia em nome de Jesus agora. Opressão do inferno, saia em nome de Jesus agora. Essa força maligna que leva essa pessoa por cegueira a atrair problemas para a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus esse vitimismo, essa necessidade de chamar atenção. Eu repreendo essa raiz de amargura, essa rejeição. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, que o orgulho seja derrotado, o egoísmo seja derrotado, essa cegueira caia por terra em nome de Jesus. Cubra cada um com teu sangue, Senhor, e que essa pessoa realmente encontre a identidade dela no Senhor, que ela acredite na verdade. Ela não precisa carregar nada além da sua palavra. Ela não tem que viver de uma maneira que vai escravizá-la, Senhor. Mas que ela seja livre completamente. Completamente livre, Senhor. Completamente livre. Algumas pessoas, o vitimismo está lá. Ela não percebe que tudo que ela faz é para chamar atenção. Tudo que ela faz é para chamar atenção. Ela não sabe o que ela quer. Ela é instável nas emoções, inconstante. Ela acha que quer uma coisa, a hora que vem aquilo, ela não está satisfeita, ela é uma eterna insatisfeita. É porque há uma raiz de ingratidão.
ela precisa ser curada lá dentro. A maturidade espiritual precisa tomar conta dela. Ela precisa se mover pelo Espírito e não pelas emoções, mover-se pelo Espírito e não pela carne, ter a mentalidade do Espírito e não a mentalidade da carne. Ela não pode mais pensar como um carnal, como um mundano, mas ela vai pensar como alguém que foi lavado e remido no teu sangue, justificado. Ela é a justiça do Senhor. Ela precisa acreditar que ela é a justiça de Deus. Ela precisa acreditar que ela foi feita nova criatura, que as coisas velhas já passaram. É uma mente renovada, ela caminha pela mente do Espírito. Ela agora planta no Espírito, ela vive pelo Espírito, ela coloca em prática a sua salvação todos os dias. Ela se esvazia dia após dia, ela assume essa posição. Ó meu Pai, que a tua palavra apresenta ela de filho, de salvo, de nascido de novo, de um transformado, de uma luz, de como uma estrela que brilha no universo, em meio às trevas. Ela não é qualquer pessoa, ela faz parte do povo especial, zeloso e de boas obras. Ela é exclusiva do Senhor, ela foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Ela não pertence a esse mundo ou a Satanás, ela pertence ao Senhor. Ela foi comprada por bom preço, ela agora vive para a sua glória. Ela não vive para ela não vive para o outro em si, mas ela vive para o Senhor, e a partir daí ela vai conseguir viver para abençoar os outros, viver para cuidar do outro. Ela vai conseguir se alinhar ao que a sua palavra está direcionando. Meu Deus, alguns estão tentando viver a palavra na carne e tentando ir pela lógica, raciocinar de forma natural, imatura, mas não, muita coisa não entendemos, nós apenas obedecemos. Tem gente querendo entender racionalmente o que ela só pode crer, ela apenas crê. Alguns, Senhor, continuam dizendo, mas eu sinto, mas eu penso, mas eu não sei, e o Senhor está dizendo, não é o que você sente, é o que você sabe. Você tem que ficar com o que você sabe. Você sabe que você é um salvo, você tem a mente de Cristo. Faça uso da mente de Cristo. Faça uso da natureza de Cristo, do modelo que é Cristo. Apenas faça. Não espera ter vontade de fazer. Você não vai ter muitas vezes nenhum sentimento apoiando você, mas você sabe, e por amor a Cristo, você vai colocar a sua salvação em prática com temor e tremor. Eu oro, Senhor, para que nenhuma pessoa saia deste culto e destes 52 dias no mesmo lugar, com a mesma cabeça, com a mesma visão, com o mesmo comportamento, mantendo o mesmo estilo de vida, mas que já na abertura deste culto, mentalidades já tenham sofrido um renovo, estejam vendo que o Espírito tenha sido vivificado, renovado. Derrama do teu sangue, vai purificando tudo, renovando, restaurando e curando. E que alianças sejam renovadas com o Senhor e com os homens, que um renovo esteja acontecendo, que a paz seja o governador, o dominador dos corações. Assuma essa reunião,
toma os corações e que nenhum saia da mesma forma no mesmo lugar. Obrigada, Senhor. Eu amo, Senhor, obrigada por tudo, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.